Já estamos de volta com Hora Geral nesta segunda-feira. Agora vamos saber um pouco mais de esporte. Tudo isso em nome de Memorial. O esporte vive dentro da gente. A seleção brasileira de futebol de areia venceu ontem o México por 8-3 no torneio internacional de areia. A vitória sobre os donos da casa fez com que a equipe terminasse com 100% de aproveitamento. O jogador Bruno Xavier foi eleito o melhor jogador da competição e a conquista no México foi o 4º título da seleção na temporada. Parabéns, então, pela seleção. Bom, agora é hora de falar de um assunto importante que é o direito do consumidor. Eu sempre, quando tenho alguma dúvida, convoco o nosso amigo Rafael Quaresma, que é um amigo aqui do Hora Geral, ele que é o coordenador do Centro de Informação, Defesa e Orientação do Consumidor. Amigo Rafael, tudo bem? Olá, como vai? Eu digo amigo, coordenador, professor. Como você quiser. Multiprofissional. Tá certo. Seu convite aqui é uma ordem. Você fala e a gente já está Obrigado, Rafael. Marcado na agenda. Rafael, uma preocupação minha e de muitos telespectadores com relação aos planos de saúde. Lógico que nós temos o caso da Bene Saúde, mas também temos uma relação de alguns planos que foram suspensos pela ANS. Vamos mostrar essa discussão aqui para a nossa região. Quem tinha planos da Bene Saúde recebeu uma espécie de uma carta para migrar para uma outra operadora. O que tem de errado neste ato? Bom, nós recebemos lá no SIDOC dúvidas, a princípio, de consumidores optantes desse plano de saúde, no caso da Bene Saúde, nos perguntando sobre o encerramento do plano. E aí mantivemos contato com a própria Bene, com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, para tentar obter mais informações, Douglas. E o que houve, na verdade, essa carta enviada a todos os associados, a todos os usuários do plano de saúde, ela direcionava ou ela induzia o consumidor a deixar o plano de saúde da Bene. Bom, nós chamamos os representantes do hospital, não, do plano de saúde, que aconteceu na verdade, semana passada. Na semana passada, exatamente, terça-feira. Também participou conosco, e lá esteve na sede do SIDOC, o doutor Sandro Barbosa, que é o promotor de defesa do consumidor aqui do Ministério Público de Santos, os representantes da Fundação Procon de São Paulo e, obviamente, os representantes do plano de saúde, inclusive com o advogado deles, não é? O doutor Maurício Cury. Pois bem, lá na conversa ficou estabelecido, primeiro que eles explicaram o teor da carta. A princípio a carta não era de encerramento do plano, mas sim de convite a uma possível alteração de plano. E como isso de fato não estava muito claro, até eles mesmos na reunião ponderaram isso e reconheceram essa peculiaridade, falaram, olha, quem migrou, se quiser voltar, pode voltar, porque o plano, ao longo dos anos, ele vem sofrendo uma diminuição do número de vidas seguradas, não é? Me parece que era um plano que teve mais de 15 mil, se não me falha a memória, eu não lembro agora exatamente o número, sim, mas tinha muito mais vidas seguradas do que tem hoje. Hoje, os representantes do plano nos informaram que são em torno de 5.200 vidas. Dessas 5.200 vidas, 3.000 ainda são planos individuais e alguns, nas outras 2.200 vidas, planos coletivos. Então, o que eles disseram é o seguinte, olha, o plano se mantém, o plano continua operando com 1 ou com 5.000 vidas e, justamente por conta dessa confusão criada, aqueles que deixaram o plano de saúde podem, se quiserem, retornar à Bene Saúde. E aí nós fizemos, então, a divulgação disso, não é? E passamos a orientar aqueles que nos procuravam via telefone, pessoalmente no Poupa Tempo, para que, então, adotassem esse expediente, comparecendo à sede da Bene, manifestando a intenção de retornar e aí fizessem, portanto, esse cancelamento da migração, vamos assim dizer. Recepcionamos algumas ligações na sexta-feira, isso se deu na terça, a notícia foi veiculada na quarta, quinta e sexta. Nós recepcionamos algumas informações de consumidores que tinham efetivamente conseguido retornar ao plano da Bene. Parece que muitos, a maioria? No total desses 5.200, parece que 370, 390
no máximo, né, números de uma semana atrás, não sei se aumentou ou não, mas quase 400 pessoas tinham feito essa adesão ou essa migração. Então, algumas estão voltando. Agora, a nossa preocupação, Douglas, está aí, é a preocupação também do Ministério Público. Hoje, inclusive, na parte da tarde, temos uma reunião agora na sede do Ministério Público, até para a oitiva das declarações do inquérito civil que corre lá no Ministério Público, porque a nossa preocupação é do funcionamento do plano, que foi justamente o que o monitoramento da ANS fez, não em relação a esse plano, mas em relação a outros tantos planos em nível nacional, porque a preocupação não é do retorno, já que o retorno ficou estabelecido com os próprios representantes do plano, mas é saber como o plano hoje está funcionando. Bom, se eu quiser marcar uma consulta, eu consigo? Se eu quiser fazer um exame, eu tenho como? Uma internação. Uma internação é viável? Então, a nossa preocupação é não do retorno da manutenção do plano, porque isso, graças às manifestações lá dos representantes, eles acenaram com essa possibilidade e assinaram, inclusive, esse termo lá de compromisso, uma ata, na verdade, conosco, manifestando e confirmando essa possibilidade. Mas a nossa preocupação é de que o plano seja esvaziado. Quer dizer, a pessoa está dentro do plano, mas o plano não presta o serviço a que ele se propõe. E essa é uma preocupação atual agora nossa. Agora, Rafael, muitas das vezes que eu já o entrevistei, sempre o índice, o top de reclamações são as operadoras de telefonia e os planos de saúde. Por quê? Porque os contratos, eles são extensos, eles são, às vezes, complexos para o entendimento do segurado, e isso, quando ele precisa de um atendimento, ele é pego de surpresa porque ele não viu que no contrato não cobria determinada enfermidade ou determinado serviço? Ou você poderia dizer, lógico, sem citar que você é uma pessoa responsável, que existe por parte das operadoras de planos de saúde um certo interesse financeiro e não de oferecer o serviço? Bom, eu acho que talvez seja um pouco de cada, né, Douglas? Sem dúvida que o interesse financeiro, infelizmente, norteia aí e permeia a questão da saúde, não é? Então, enquanto a saúde tiver também esse aspecto econômico por detrás dela, eu não sei quanto nós vamos avançar ou quanto nós podemos melhorar na prestação desse serviço, não é? Que é um serviço importantíssimo. Isso eu posso falar como coordenador do SIDOC, como usuário de plano de saúde, como consumidor que sou também desse serviço. E a verdade é que a saúde não está bem para ninguém, não é? Então, nesse aspecto relacionado aos planos de saúde, me parece que a frustração do consumidor ela é latente, né? Quer dizer, os planos, de um modo geral, e de fato, sem citar A ou B, mas os planos, de um modo geral, deixam muito a desejar em relação àquilo que eles se propõem. E tanto é assim que a ANS, ela adotou, e esse me parece que é o 9º período de monitoramento que eles fazem, a ANS adotou essa política de monitoramento dos planos justamente para verificar quanto do que os planos prometem eles efetivamente cumprem, não é? Nesse caso, e é esse último balanço da semana passada, os planos eles não estão proibidos de funcionar. Ao contrário, eles continuam prestando o serviço aos usuários. O que eles não podem, e aí sim estão proibidos, é de comercializar novas vidas, quer dizer, trazer novos consumidores para estes novos segurados, para estes planos que estão sendo monitorados pela ANS. Um dos maiores problemas, eu diria os 2 maiores problemas que nós temos, Rafael me corrija, e o telespectador pode ligar opinando pelo 3041-6777, por exemplo, tem uma operadora de telefonia celular, eu conversava com um amigo até o final de semana, ele é de uma operadora, eu sou de outra operadora, e ele chegou e falou assim, não adianta, a melhor mesmo é a Vivo. E a Vivo é a mais reclamada e está deixando a desejar, principalmente para os moradores da Zona Noroeste. Por exemplo, um contraponto, eu vou respeitar o nome dessa operadora de plano de saúde, até por uma questão, a Vivo, ela está nas manchetes, por isso que eu quis lembrar. E na sexta-feira um amigo me ligou com um problema, o filho de um amigo dele, muito próximo, estava aguardando uma internação e não conseguia, caramba, estava lá em São Vicente, aí veio para a Santa Casa, mas não conseguiu vaga. Aí no final de tudo ele veio falar assim, mas eu falei, é SUS, como é que é o atendimento? Já está o nome da criança, já está na central de vagas. Não, Douglas, ele é do plano tal. Eu falei, opa, peraí, muda tudo. Então ele tem um plano de saúde? Tem, é particular. E mesmo assim ele não consegue.
Ou seja, não importa você ter um plano de saúde, porque nós estamos atravessando um problema gravíssimo na área da saúde. E é aí que as pessoas, Rafael, elas ficam presas sem saber o que fazer, para onde ir. Bom, então, por experiência própria, né? Quer dizer, isso eu senti na pele. Eu tenho agora filha pequena, de 10 meses, e como tantas outras crianças nessa faixa etária, ela teve aí alguns diagnosticaram como virose, outros como gripe, até que se chegou lá talvez um quadro de pneumonia, não é? E isso não foi visto por um médico, não é? Quer dizer, o médico dela, sim, diagnosticou. Agora, os médicos de pronto-socorro, os médicos que têm aquela alta rotatividade, acabaram não chegando a esse diagnóstico, né? Uns porque não tinham nem exame para fazer o estudo, e outros, mesmo com exame, não chegam a esse ponto. Quer dizer, por que isso? É por conta do caos que é a questão relacionada às urgências, emergências, porque é, de fato, calamitoso. Douglas, eu estou há 10 meses nessa função de pai também, não é? Então, eu não tinha essa noção, nem esse conhecimento por experiência própria, e eu confesso que é alguma coisa que nos choca. Não é? Falando de plano de saúde. Então, não está bom para ninguém. A verdade é essa, que realmente não está bom para ninguém. Com relação a Vivo, só para deixar registrado, não é? Nós mantivemos aquela política relacionada à lavratura do auto de infração. Nós tivemos 3 grandes episódios envolvendo essa operadora. Ela lidera na parte de telefonia as nossas reclamações. Isso, de certa forma, se repete nas outras regiões administrativas do Estado, porque o PROCON, a fundação estadual, né, ela tem a descentralizada, as regiões, a gestão descentralizada. E o que aconteceu aqui são 3 episódios grandes, aquele de dezembro, envolvendo a pane de todas os serviços prestados, telefonia móvel, fixa e de banda larga. Depois, em dezembro, janeiro, o episódio da subestação da Zona Noroeste. Em começo de março, o episódio da Nova Sintra, ainda reflexo lá da Zona Noroeste. Em 7 de abril, uma segunda-feira, problema pontual no 3G, impossibilitando a transmissão de dados. Tudo isso nessa única operadora? Tudo isso dessa única operadora, não é? Então, naquele primeiro caso que nós abrimos aquelas rodadas de conversa, de negociação, envolvendo o Ministério Público, Fundação PROCON, mas infelizmente não alcançamos êxito, foi feita a lavratura do auto de infração, esse auto tramita administrativamente, a Vivo já fez alguns contatos conosco, mas, obviamente, como nós já esperávamos, também optou pela defesa administrativa. Os outros 2 procedimentos estão alguns estágios atrás, mas, ao que tudo indica, seguirão o mesmo caminho. Agora, só é importante registrar, e rapidamente, em relação a esse aspecto da Vivo, é de que a Fundação PROCON tem ciência da gravidade desses problemas e trata Santos, ou a Baixada, com uma questão diferencial, porque o problema, isso eu obtive a informação sexta-feira conversando com os colegas lá de São Paulo. Falaram, Rafael, a gente tem problema em área rural, outras coisas que não tem nada a ver com a sua região aí, mas a sua região se detectou na sua região uma série de problemas. Então, precisamos de um tratamento de choque específico para esse ponto. Mas a primeira pergunta, antes de chamar o intervalo, que são temas importantes, Rafael, a Amanda Guimarães, da Ponte Nova, faz a seguinte pergunta: os hospitais da região podem cobrar para utilizar ar-condicionado e televisão dos pacientes internados? Esse tema, eu acho que da última vez você até respondeu. Sim. Mas parece que existe uma frequência, uma dúvida ainda permanente para os usuários quando precisam recorrer a um atendimento hospitalar. Olha, Amanda, não podem, né? Aliás, isso foi, de fato, como o Douglas lembrou, objeto de ação lá do SIDOC, né? Fizemos a fiscalização nos hospitais, autuamos um desses hospitais e pensávamos, sinceramente, que essa prática tivesse sido abolida por parte dos hospitais na medida em que esses serviços já integram aqueles que eles prestam. Né? Quer dizer, se o quarto dispõe de ar-condicionado, de televisão, obviamente que isso não pode ser fracionado e cobrado à parte. É uma prática abusiva que fere o Código de Defesa do Consumidor. Alguns consumidores registraram reclamação conosco, isso é importante dizer, porque nós monitoramos e acompanhamos de perto essas reclamações. E as 2 registradas, nesse aspecto específico, obtiveram solução junto ao SIDOC. Quer dizer, os consumidores receberam de volta o valor que pagaram. Se pagar, pega a nota
e vamos abrir a reclamação. É isso que eu ia perguntar para você rapidamente, Rafael. Na hora a pessoa se sente constrangida em querer discutir até prudentemente com um atendente, então acho que é melhor, nesse caso, é pagar, pedir, exigir uma nota. Exato. E depois entrar com uma ação no SIDOC ou no PROCON. Isso. Com certeza ela será ressarcida, é isso? Será ressarcida e, como diz o Código de Defesa do Consumidor, se a cobrança é indevida, a devolução é em dobro. Então, nesse caso, para cada real gasto, R$2 ela recebe de volta. Rápido intervalo, já já eu continuo conversando com o Rafael Quaresma, que é o coordenador do SIDOC, que é o Centro de Informação, Defesa e Orientação do Consumidor. É rápido.